E a gente segue em frente. A consultoria Celeris projetou nesta semana que a safra de soja no Brasil, que está com um plantio concluído, que vai começar a ser colhida agora nos próximos meses, ela vai alcançar 170,8 milhões de toneladas. Se confirmada essa projeção, o país terá a maior safra de soja da história, consolidando o Brasil como o maior produtor de soja do mundo. Entre os motivos para essa estimativa de safra recorde estão o ritmo de plantio acelerado, depois de um período marcado por um atraso ali das chuvas, ganhou ritmo e foi em frente. A ausência de efeito do fenômeno climático Laninha nas lavouras e a continuidade da aplicação, do uso de tecnologias avançadas no campo. Tudo isso junto fez a Celeris entender que há potencial para a safra de soja superar 170 milhões de toneladas, maior patamar da história. E diante de uma safra de soja cheia e que foi semeada em um período muito curto, ou seja, concentrado em poucas semanas, a consultoria StoneX está alertando para um possível gargalo no momento da colheita do grão. Isso fica simbolizado nesta imagem. É uma imagem que mostra a projeção de colheita de soja em comparação com as safras anteriores. Veja que nesta temporada, sinalizado na linha em vermelha, há um maior volume de soja a ser colhido em um espaço menor de tempo. Outro fator que pode piorar o cenário é que lá para janeiro e fevereiro também há previsão de chuvas expressivas. Aí a gente junta projeção de safra recorde, concentração na colheita, déficit de armazenagem e ainda uma previsão de chuva durante o período de colheita e tem um desafio. Será que em 2025 vai ter soja ao relento, soja a céu aberto no Brasil? Vamos perguntar para Anderson Galvão, diretor da Celeris, e também para Fábio de Oliveira, consultor em gerenciamento de risco de preços da StoneX Brasil. Sejam muito bem-vindos. Anderson, eu começo com você. Primeiro, a projeção da Celeris é que vai ter 170 milhões de soja para a gente colher logo, logo? Kelly, essa safra 24-25, uma safra que começou com bastante preocupação por conta de janela de plantio, no final aparentemente caminha para uma safra recorde. O nosso último número de 170,8 milhões de toneladas, hoje, mantido essas condições, eu diria que a safra final tende a ser maior do que isso. Por quê? No fim, a soja foi plantada dentro de uma janela ideal, o nível de tecnologia também bastante satisfatório e, principalmente, o regime de chuva até então segue bastante favorável em praticamente todas as regiões do Brasil. Ou seja, é mais de 171 milhões de toneladas de soja que está na bica para chegar ao mercado. Eu não sei se eu entendi direito, é mais de 170 ou mais de 171? Mais de 171 milhões. Mais de 171 milhões. E é com essa informação que eu saúdo você, Fábio, e te pergunto em quais fatores você discorda da Celeris, porque a projeção da StoneX é ao redor de 166 milhões. Então, vocês estão vendo pelo menos 4, 5 milhões de diferença para essa próxima colheita. Isso. Olá, espectadores. Kellen, obrigado pelo convite. Convidados. A nossa expectativa está um pouco mais conservadora, abaixo aí da maioria do mercado, mas com certeza a gente está visualizando a questão do clima favorável e provavelmente essa expectativa, sim, ela deve chegar próxima aí das 170 futuramente. Hoje o número da StoneX é 166 milhões de toneladas, puxado por produção melhor em quais regiões do Brasil, Fábio? Basicamente, a gente tem uma produção favorável no Centro-Oeste, Mato Grosso. Mato Grosso ano passado quebrou aí em torno de 7, 8 milhões de toneladas. E esse ano aí, como dito pela Celeris, está tudo correndo muito bem. Então a expectativa, o potencial de produção, cada dia ele se consolida mais. Muito bem. E aí a gente entra agora na resposta para a pergunta da nossa audiência que nos assiste aqui. Soja a céu aberto será uma realidade do agro em 2025? Anderson, a pergunta é para você e eu explico o contexto. Produção aumentou, você está falando em 171 milhões de toneladas. Déficit de armazenagem, pelo menos os últimos dados da ABMAC, era de 125 milhões de toneladas. Terceiro elemento, concentração da colheita. Tudo isso junto vai levar a uma situação inusitada que vai ser soja a céu aberto em 25 no Brasil?
A soja ao céu aberto, até pela condição de clima, principalmente no Cerrado, que é uma soja colhida ainda numa época do ano que chove, eu acho ela pouco provável. O agricultor vai lançar mão das estruturas físicas, vai correr para tirar milho que ainda sobra no mercado, desses armazéns, e de preferência também secar ou beneficiar essa soja minimamente para colocar em silo bolsa. E claro, também em algum momento isso vai gerar uma aceleração do ritmo de fixações, do ritmo de comercialização, o chamado farm selling da safra 24-25. Por quê? Não tem condições técnicas de deixar a soja ao céu aberto no pleno verão brasileiro, com chuva quase que diária, dependendo da região do Brasil. Perfeito. Agora, num contexto em que a gente tem filas de caminhões potencial, falta de armazém, você já falou aí que tira o milho para colocar a soja. Tem demanda aquecida também por silo bolsa. Todos os fatores que você coloca, eles são factíveis, porque a gente não está torcendo aqui para ter soja a céu aberto, não. A gente só está explorando esse tema para entender se há um risco num cenário mais radical disso acontecer. Você descarta porque outras alternativas vão ser encontradas para evitar isso, Anderson? Exato. Essa solução logística curta, não vou dizer que ela vai ser barata, ela vai custar caro. Então você vai ter soja, na verdade, estocada em cima de caminhão, em cima de vagão de ferrovia, em cima de silo bolsa, e gradativamente esse fluxo acelerando para a porta. Muito bem. Fábio, conta pra gente. A gente mostrou há pouco o gráfico. Se a produção puder colocar de novo, o gráfico do Fábio, ele mostra em vermelho esse pico de concentração da entrada da colheita de safra de soja. Que efeitos colaterais essa concentração vai gerar? Vocês já fizeram cálculos para frete, já fizeram cálculos de preço ao produtor? E se vocês acreditam que pode ter soja a céu aberto? Soja em céu aberto, como dito pela Célios, tecnicamente é mais improvável, porém, claro, a soja sendo armazenada no próprio caminhão, nas filas que podem ser geradas, isso é totalmente possível, e esse efeito da colheita, num curto espaço de tempo, ele é atribuído, claro, ao plantio, como vocês disseram, que atrasou no início, ali, principalmente no centro-oeste, e agora o plantio, ele atrasou e vai concentrar uma colheita em um volume muito grande. E lembrando que você tem o frete da fazenda até os armazéns, você tem o frete dos armazéns até os portos e você tem a logística do porto. Então, a logística vai ter que trabalhar muito bem. A frota não cresceu tanto quanto a nossa produção. Isso pode onerar, sim, o preço da soja no interior. Uma das principais variáveis é o frete rodoviário. E, de acordo com algumas projeções que a gente viu, inclusive alguns estudos da Exalc, que isso aí pode acontecer até na ordem de R$6 por saca, uma depreciação pela soja. Vamos falar Rondonópolis, ali no Mato Grosso, essa soja pode ser depreciada em torno de R$6 por saca, em relação ao que a gente teria de situações hoje, situações normais. Lembrando que se a colheita correr tudo bem, né? Como dito, tem previsões de chuva, isso pode até transformar o gargalo em um problema maior. Ou seja, de outra maneira, você está dizendo que essa concentração geraria uma disputa maior por frete, ou seja, um desconto no preço de venda da saca feito pelo agricultor. Isso, o frete, basicamente, ele é o diesel, que é em torno de 37%, 40% do custo do frete, e oferta e demanda, que é o que manda no preço de qualquer produto, qualquer serviço, e provavelmente, pelo que a gente vê, a probabilidade dessa oferta essa demanda por frete ser muito grande ali no mês de fevereiro e março, ela é uma probabilidade que é muito alta hoje, dadas as condições de colheita, as possíveis condições de clima ruim durante a colheita. Muito bem. Anderson, diga pra gente, a fala anterior você mencionava a necessidade, me corrija se eu entendi errado, de antecipação ou de acelerar a comercialização em função desse cenário que vocês estão projetando aí. A gente está com o dólar num novo patamar de 6. Você está projetando uma safra recorde. Os preços da soja em algumas regiões já melhoraram nos últimos meses. Como é que está o apetite do agricultor para vender e fazer uma gestão desse risco que você está chamando a atenção? Porque há pouco a gente falava com um economista que dizia que o dólar no futuro não está descartado ele ir para um outro patamar acima de 6. Isso deve implicar nas decisões de venda ou compra dos agricultores, né, Anderson? Olha, eu gosto muito de dizer, quando eu converso com agricultores, que a gente tem que procurar sempre olhar o para-brisa, óbvio, não esquecer o retrovisor. Por que eu digo isso? A gente não pode se esquecer que uma saca de soja posto fazenda é a combinação de 4 elementos. Chicago, prêmio no porto, câmbio e custo de logística interna. Com uma safra recorde, não só no Brasil, mas também na América do Sul, eu não descarto Chicago no decorrer de 25 a 9 dólares o bushel. Lembrando que China, do ponto de vista econômico, tem uma situação bastante, eu diria, morna. Então, Chicago a 9 dólares o bushel.
uma safra recorde no Brasil e na América do Sul tende a enfraquecer prêmios no Brasil. Ou seja, e também a logística interna mais cara por conta da concentração, deixa para o agricultor apenas o elemento câmbio para sustentar preço. Então, como eu gosto sempre de dizer, a santa padroeira da agricultura brasileira, que é a Nossa Senhora da taxa de câmbio, é a principal razão de sustentação de preços. Ou seja, todos os outros elementos que vão se desenvolvendo, eles se mostram bastante baixistas. E por isso que eu entendo que sim, o agricultor tem que aproveitar e travar, buscar o famoso preço médio. Para quê? Para defender uma boa rentabilidade da safra 24-25. Porque tudo mais mantido constante, nós vamos com 25 com soja sobrando no mercado. E soja sobrando no mercado é preços pressionados. Soja sobrando no mercado mesmo com uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. Fábio, e depois eu volto para você, Anderson. O efeito da guerra comercial, ela aconteceu em 2019 praticamente, apesar do presidente Trump falar de taxações antes de ser eleito, e essas taxações aconteceram em 2019, porém os prêmios reagiram muito no segundo semestre. Então foi um descasamento ali do momento que o produtor precisa vender, que é onde ele tem maior risco, que é uma super safra, que é questões logísticas, e o momento da alta dos prêmios que compensaram bastante essa questão da guerra comercial, do Chicago embaixo, ele aconteceu só no segundo semestre. Então existe essa possibilidade, mas eu diria hoje que a China ela está bem mais preparada do ponto de vista de consumo de soja. Ela já comprou muita soja no Brasil para o ano que vem. Os estoques dela são mais robustos esse ano em relação a 2018, a 2019, e a produção ela cresceu muito mais, cresceu na ordem de 47 milhões de toneladas, Brasil, Argentina e Estados Unidos, enquanto que a demanda chinesa cresceu em suas 25 milhões de toneladas. Então hoje o cenário ele existe, a guerra comercial pode favorecer, ela deve acontecer do segundo semestre em diante, e a China ela está bem mais preparada do que estava em 2018 e 2019. Muito obrigada, Fábio. Anderson, quanto que o agricultor já comercializou dessa safra 24-25, considerando a sua projeção de 171 milhões de toneladas, quanto já foi vendido antecipadamente? O ritmo ainda segue ligeiramente abaixo da média histórica, da média de 5 anos que a gente acompanha, Kelly. E a razão disso é porque, até exemplo dos últimos 2 anos, o agricultor ele vem apostando em altas que muitas vezes elas não aconteceram. A gente teve uma alta pontual do segundo semestre agora, essa alta consequência aí do descasamento de mercado interno, mas agora a gente entende que nesse incentivo cambial a gente vê o ritmo de comercialização da safra ganhando tração e talvez até recuperando a média histórica. E por que eu sempre bato muito nessa tecla? Porque a gente sempre defende lá na consultoria que o agricultor deve perseguir margem. E o mesmo câmbio que está ajudando na formação do preço de venda da soja agora do 24-25, é o câmbio que também vai tornar o custo de produção da safra 25-26 mais caro. Fertilizantes, defensivos, uma série de insumos que tem influência cambial. Então, essa é sempre a atenção que a gente recomenda ao agricultor. O câmbio dá com uma mão, mas também tira com a outra, né? Obrigada, Anderson Galvão. Fábio, sua última consideração, mensagem para a audiência. Eu diria que concordo 100% com a questão do agricultor olhar margem, e eu acrescento que a moeda do produtor é soja, a moeda é milho. São quantas sacas de milho ele precisa colher para pagar a sua conta. Então é muito mais do que 120, 130, 150 reais por saca. A gente precisa olhar o quanto de produção é necessário. E se a gente tem margem, se essa relação de troca, que a gente usa esse termo, ela está favorável para compra de insumos, venda de produto, nós temos que perseguir isso ao máximo. Muito bem, quero agradecer a vocês. Anderson Galvão, diretor da Celeris, volte sempre, um prazer recebê-lo na Jovem Pan News. Fábio de Oliveira Cruz, consultor em gerenciamento de risco da StoneX Brasil, volte sempre também. Até a próxima. Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau.